Meus irmãos e minhas irmãs, celebramos hoje a festa de São Leão Magno, um santo do início da nossa fé, magno pela grandeza dos seus escritos em quantidade e em qualidade. Entre os pares da igreja, nós temos aqueles que são considerados maiores, um deles é este, e que nos ajudaram no início da nossa igreja a consolidar e estruturar a nossa doutrina e também a nossa própria celebração litúrgica. Hoje nós continuamos na primeira leitura a escutar o livro da sabedoria. E o texto de hoje propriamente é um conselho para os reis da terra. O livro, recordemos, é atribuído a Salomão, e Salomão então, ele agora, como rei que é, um rei sábio, dá um conselho para todos os governantes. Um conselho que vale para os governantes de hoje também. A consciência que eles devem ter que estão governando o povo de Deus. Por duas vezes o texto vai falar assim, que o juízo do Senhor vai ser severo com os governantes. Mas por que esses juízos mais severos do que com outras pessoas? Porque eles receberam as graças e as condições para governar povos inteiros e que deverão prestar contas ao Senhor por aquilo que fizeram, com o que fizeram, como na parábola dos talentos, com o que fizeram com as graças, com os talentos que receberam. O texto ele vai usar o imperativo muitas vezes: escutai, compreendei, prestai atenção, e vai dizer: pois o poder vos foi dado pelo Altíssimo e a soberania pelo Senhor. É o Senhor que dá. Não existe um poder, não existe algo que aconteça na nossa vida que não seja graça que o Senhor confia a uma pessoa, que o Senhor confia ao seu povo. E isso serve também para aqueles que têm o poder, que tenham consciência de que não pertence a eles e de que eles não estão naquele lugar por toda a vida, mas que prestam serviço. Que é um serviço à sociedade humana, seja aquele dos poderosos deste mundo, como aqueles que nos ajudam na limpeza das ruas, que nos ajudam pescando, cuidando dos alimentos para chegar à nossa mesa. Então, que, na verdade, quando se para aquele serviço do simples da sociedade, nós sentimos muito mais a ausência. Por exemplo, eu estive uma vez em uma cidade que tinha greve dos que faziam a limpeza urbana, então logo se sentia o caos. E tantas vezes nós temos governantes que estão acostumados a nada fazer, e a sociedade não sente tanto, porque tem outras estruturas que continuam funcionando. Então, a recomendação do autor é muito clara: o poder vos foi dado pelo Senhor e a soberania pelo Altíssimo. É Ele quem examina as vossas obras e sondará as vossas intenções. As obras e as intenções, não somente as obras, mas também as intenções pelas quais se faz. E o texto continua dizendo assim: por isso ele cairá de repente sobre vós de modo terrível, porque um julgamento implacável será feito sobre os poderosos. E essa advertência de um julgamento implacável, severo, se repete ainda por duas vezes da leitura. O pequeno pode ser perdoado por misericórdia, mas os poderosos serão examinados com poder. Mais ainda, mas para os poderosos o julgamento será severo. Aprendais a sabedoria. Desejai ardentemente minhas palavras, amai-as e sereis instruídos. A recomendação fundamental que o texto está fazendo do livro da sabedoria, recordamos, então é que os poderosos dessa terra escutem, aprendam com a sabedoria. Mas que sabedoria é essa? A sabedoria, antes de tudo, é um dom de Deus, mas também um empenho pessoal, um empenho humano para que este dom de Deus, este fruto possa produzir na nossa vida. O princípio básico que também Jesus vai repetir é que quanto mais nós recebemos nessa vida, mais nós devemos prestar contas. Então é muito claro no texto bíblico de hoje, e que fala é alguém que fala a partir de uma experiência própria, de uma experiência vivida, Salomão, que vai dizer: olha, atento, este poder que você recebe não serve para subjugar o outro, para maltratar, mas é um poder que você deve prestar contas a Deus. E que nós devemos, por isso, ajudar quem tem autoridade na sociedade a
refrescar sempre a consciência e de ver que o povo que ele cuida não é o povo dele, mas é o povo de Deus, que Deus confia e que ele vai prestar contas. Hoje no Evangelho nós temos um episódio que também encontramos em outros evangelhos, ou se nós pensarmos de cura de leprosos, nós temos mais de um episódio na vida de Jesus. Mas este tem uma peculiaridade. Recordamos que o leproso na sociedade antiga é considerado como a encarnação do pecado, a antessala da morte. Já, de certo modo, a desfiguração que padecia era já, entre todas as doenças, considerava aquele que, por excelência, era a encarnação da morte. Então Jesus está entre a Samaria e Galileia, e de longe então vem esses 10 leprosos. Eles não podiam entrar no convívio social, eles não podiam estar próximos de ninguém. Então, Lucas é o único evangelista que fala, que evidencia isso, que eles não se aproximam. Então, Jesus, de longe, eles vão gritar para Jesus, pedindo socorro. Jesus, mestre, tem compaixão de nós. A resposta de Jesus, de longe ainda, ide apresentar-vos aos sacerdotes. O livro do Levítico faz severas considerações sobre a lepra e vai dizer que quando alguém for curado, deve apresentar-se ao sacerdote, que vai dar para ele o atestado de cura. Vejam que não é um profissional de saúde. A lepra é tão considerada como encarnação do pecado que é o sacerdote que vai atestar que ele foi perdoado. Então, a resposta de Jesus é esta. Veja bem, parece um descaso de Jesus. Vai apresentar-se aos sacerdotes como se não fosse o problema dele. Vai lá. Mas Jesus vai dizer, apresentar-se aos sacerdotes, porque eles já estão curados. Ou seja, a cura vai acontecer, como de fato acontece no Evangelho. Mas vejam que essas pessoas que normalmente se odiavam, judeus e samaritanos, o que a lepra faz com eles? Faz com que eles se reúnam em grupo. Então, o sofrimento muitas vezes faz isso. Quanto mais nós temos nesta vida, mais nós estabelecemos muro de separação. Quanto menos nós temos, mais nós vamos nos encontrar como irmãos e vamos perceber que outras pessoas compartilham a mesma situação nossa. Aquilo que outras coisas nem o culto conseguiu fazer com esses 10 homens, a lepra fez, o sofrimento fez. Unir judeus e samaritanos, que se odiavam. Então, eles começaram a caminhar. Mas enquanto caminham, acontece que ficaram curados. Mas vejam que a lepra é o símbolo do pecado, mas o caminho é o símbolo do seguimento. Caminhar, o evangelho, sobretudo de Marcos, é isso, o evangelho feito no caminho. Caminhar é escutar a palavra de Deus, é a vivência de igreja, é a vivência sacramental, é vencer o pecado em nós, é abrir-nos ao seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles vão caminhando, vão fazendo estrada, vão indo ao encontro da conversão e ficam curados. Mas quando ficam curados, só um deles volta para se encontrar com Jesus. E veja que encontro. Voltou glorificando a Deus em voz alta. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. Então, esses gestos que mostram uma relação de gratidão, uma relação de fé, só um teve, só um voltou. E Jesus vai dizer, onde estão os outros 9? Desses que foram curados, só um estrangeiro, um samaritano, de quem não se esperava nada. Só um estrangeiro voltou para agradecer. E Jesus vai dizer, levanta-te e vai, tua fé te salvou. Aquele foi o único que percebeu que foi curado pela ação, não do rito, não do sacerdote da antiga aliança, mas pelo Messias que se apresenta. Porque o sinal do Messias seria a cura dos leprosos. Então ele começa a acreditar e então ele se apercebe naquele momento, não tenho por que ir até os sacerdotes, eu tenho que voltar para agradecer aquele que me curou. A gratidão, meus caros, é uma coisa que está em desuso. Seja na relação com as pessoas, nós nos sentimos muito com direito em relação uns aos outros, mas também que projetamos isso em relação a Deus. Falta-nos alguma coisa, corremos para pedir. Recebemos,
não agradecemos e às vezes esquecemos de agradecer por tudo aquilo que nós recebemos cotidianamente. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.